Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O tema de hoje é um tema muito forte. É um tema que talvez não seja para os fracos, vamos dizer assim, mas é um tema super relevante. Como os demônios vêm para a vida das pessoas? Será que eles podem, de fato, entrar na vida delas? Bom, antes de eu começar a pregar, a mostrar para vocês na palavra de Deus, eu quero dizer para você que se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e compartilhe essa mensagem, porque ela é muito importante. Bom, queridos, Satanás é sagaz, ele é um estrategista, ele sempre procura as suas fraquezas para entrar na sua vida, para exercer influência, poder e domínio. E quando ele encontra o ponto mais fraco na vida de uma pessoa, é ali que ele entra para atacar, inclusive, os redimidos e os salvos. A primeira maneira são os problemas emocionais. Nós somos corpo, alma e espírito. Agora, a batalha de Satanás contra a sua vida é na sua mente. É sempre usando de problemas emocionais. E todos nós, queridos, podemos sofrer abalos emocionais. Alguns nós não os provocamos. Outros nós somos os culpados, né? Os provocadores. Em alguns nós somos vítimas, em outros nós somos os agentes. Alguns problemas emocionais podem acontecer por um tempo, outros acontecem e perduram pela vida inteira. Mas saiba de uma coisa, quando você está abalado emocionalmente, é essa a hora que você está mais frágil e que Satanás vai querer entrar na sua vida. E ele vai usar aquela área emocional, aquela fraqueza, aquela lacuna, aquela dor, aquela ferida, para poder entrar na sua vida e provocar uma devastação muito grande. Bom, quando ele vê uma pessoa emocionalmente ferida, né, ele normalmente entra por um ataque de prazer, tá? Ele vai fazer com que você pense que a maneira de você curar aquela lacuna, ao invés de ter uma cura da parte de Deus, você pode substituir aquela rejeição, aquele coração ferido, pelo quê? Pelo prazer, né? Então, ele oferece prazeres físicos, emocionais, que visam suprir aquela lacuna, mas que na verdade não suprem, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos, é que o tentador, ele vai tentar usar uma fraqueza sua para oferecer paixões, um amor, né, proibido, para que venha suprir aquela lacuna, aquela rejeição, e no fundo depois ele vai te aprisionar com aquilo, tá? Mas a Bíblia está dizendo que nenhuma tentação é sobre-humana. Ou seja, Deus permite que ele te tente até o limite que você pode suportar. E junto com a tentação vem sempre o escape. E o escape é sempre a palavra de Deus, o escape é sempre buscar o Senhor, né, que ele nos ajuda. Agora, o contexto aqui da tentação que Paulo está falando tem a ver com tentação e paixões da carne. Veja, o mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios, agora no versículo 8, diz assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Aqui está falando do povo de Israel no deserto, né, que cederam às tentações, com as mulheres pagãs e tudo. Então saiba de uma coisa: filmes sensuais, pornografia e outras formas de prazer ilícito, isso não vem de você, querido. Isso vem de Satanás,
Isso é uma tentação dele e ele usa desta tentação porque através disso, se você der legalidade, der vazão, ele vai entrar na sua vida com espírito de paixões, espírito de sensualidade e vai dominar a sua vida e o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Então, pode ser que você esteja sentindo uma emoção muito linda, uma paixão repentina por uma pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa e saiba que o fim disso é Satanás te aprisionar e destruir a sua vida, a sua família, o teu casamento e daí por diante, tá? Mas também não é só na área sexual. Pessoas que estão feridas emocionalmente podem, por exemplo, desenvolver ressentimento, raiva, ódio. O que é ressentimento? É um sentimento que volta toda hora para você, né? Você fica alimentando de novo aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio, porque você sente de novo a dor, né, que você teve quando alguém te fez mal, te traiu, te ofendeu, fez qualquer coisa, tá? Mas Satanás, ele pode usar desse sentimento, dessa raiva, desse ódio para entrar na sua vida. Olha o que diz Efésios capítulo 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo diz que até existe o lugar para uma ira santa, quando você está irado contra uma injustiça, não contra algo pessoal, mas contra uma injustiça social, uma injustiça contra Deus, que pode causar em nós uma indignação, uma ira. Mas a gente não pode permitir que aquela ira perdure e a gente vá dormir com ela. Quando ele fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele está dizendo, queridos, que se a gente leva a ira para o quarto, para a cama e dorme e levanta com aquela ira, Satanás vai ter lugar na nossa vida. Ele está dizendo, nem deis lugar ao diabo. E a palavra é a sequência do texto, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Ou seja, a palavra lugar aqui é topos, de topografia, lugar físico. Pessoas que odeiam podem dar lugar ao diabo, tá bom? Segunda forma de você convidar os demônios para entrar na sua vida. Influências negativas antes do nascimento, tá? Aqui no caso, na verdade, é uma mãe que está grávida e que pode convidar os demônios para entrar na vida dos seus filhos, né? Além dela também. Então, pensamentos ou atitudes de uma mãe, quando ela está grávida, pode afetar o bebê antes dele nascer. Por exemplo, um ressentimento que uma mãe pode ter numa situação, ou uma rejeição do bebê porque ele não veio na hora adequada, ou porque ele é um filho indesejado, isso pode passar para o feto e afetar a personalidade e a vida daquela criança posteriormente. Eu já aconselhei muitas pessoas que têm um forte sentimento de rejeição e que depois descobrem que foram rejeitados pela sua mãe. Então, queridos, queridas, principalmente as mulheres, mas os maridos também participam. Quando você está grávida, alimente bons pensamentos, amor, né, pelo seu bebê que vai nascer, porque tudo que você sente, ele sente, e isso influencia a vida dele e pode também atrair espíritos malignos para a vida dele. Por exemplo, uma mãe que passa por situações de violência pode dar lugar a espíritos opressores, porque ela tem pavor, ela tem medo, e aqueles demônios tomam a vida dela, e os demônios vão afetar também a vida da criança. A terceira razão, outra terceira estratégia que os demônios usam para poder ganhar influência na vida das pessoas, são situações de abuso na infância, tá bom? Efésios capítulo 6, versos 1 a 4 diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas olha o 4. E vós pais não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação
do Senhor. Queridos, filhos devem honrar aos pais, com certeza, isso vai dar vida longa para eles. Mas pais, a Bíblia está dizendo aqui, não provoquem a ira os filhos, não incitem a iras, não provoquem, não se exasperem, não tratem os seus filhos de maneira que eles fiquem irados. Por quê? Porque isso atrai para a vida deles demônios, comportamentos que se repetem, né? É comum filhos que foram abusados por palavras, que foram agredidos, se tornarem abusadores e agressores. Então é muito importante pais criarem os filhos primeiro na disciplina. A palavra aqui no grego é paideia, que significa um treinamento amoroso, um ensino, uma disciplina, e fala também da admoestação, noutesia, né? Que significa exortar, admoestar em amor, confrontar com a verdade, mas nunca de maneira abusiva, tá bom? Então nós temos que amar os nossos filhos, temos que falar coisas boas para eles, porque essas palavras abusivas podem atrair demônios para a vida dos filhos e para a sua personalidade, para a sua alma e daí por diante. É muito comum pessoas que tiveram uma criação abusiva, né? Problemas na infância, problemas de receberem a ira dos pais, abrirem portas para espíritos de rejeição, para espíritos de violência, de angústia e de segurança. Queridos, a quarta maneira como os demônios entram na vida das pessoas é através do ocultismo. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 11, a Bíblia diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. É interessante que aqui todas essas atividades são atividades de ocultismo, né? Consultar os mortos, né? Necromante, feiticeiros, tudo atividade de ocultismo. Mas uma das palavras aqui, que é a palavra mágico, a palavra no hebraico é yidone, que significa um espírito familiar. Em outras palavras, toda vez que alguém busca o oculto, está atraindo espíritos que vão entrar não só na sua vida, mas na vida da sua família. E esses espíritos familiares, eles passam depois gerações inteiras tentando os descendentes com os mesmos pecados que tentaram aqueles que abriram as brechas. Às vezes eles vão na área de enfermidade, a gente vê famílias inteiras morrendo dos mesmos problemas, dos mesmos tipos de câncer. Alguém vai dizer, é genético? É, mas é espiritual também. A gente vê também famílias inteiras com mesmos pecados, por exemplo, divorcia o pai, o filho, o neto, o bisneto, até que alguém tenha coragem para confessar os pecados e repreender isso na sua vida. Então, saiba que toda vez que você comete ocultismo, você atrai espíritos, demônios para a sua vida e para a vida da sua família, né? Aqui no caso, ele fala de espíritos familiares, porque os demônios precisam de legalidade para entrar na vida de uma pessoa, para entrar na sua própria vida. A quinta maneira que os demônios usam para ganhar, né, influência na sua vida e até lugar, são hábitos pecaminosos. Pecados podem ser cometidos fortuitamente, né? Você cometeu um pecado e confessa e não cometer mais, ou você pode se habituar a um tipo de pecado e começar a achar que está tudo bem. Esses pecados podem levar ao domínio de demônios. Os pecados dão legalidade, os demônios entram, começam a atuar, ganhar espaço, aumentar o espaço, ganhar domínio, aumentar o domínio, até que aquilo vai para um nível terrível, em que a pessoa pode até ser separada de Deus. Eu quero citar, por exemplo, para vocês, para comprovar essa verdade, o caso de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos de Jesus, um dos 12 discípulos.
de Jesus. E Judas, ele tomava conta das finanças. E ele começou a roubar as finanças. A Bíblia diz isso. Começou a roubar, ficava com uma parte para ele e a outra ficava para o grupo, para bancar as despesas, né? Porque Jesus recebia oferta de muitas pessoas abastadas, ricas, até mulheres eram financistas dele, né? Aquilo foi tomando o coração dele até o momento que Satanás entrou na vida de Judas. E eu quero ler um texto de Lucas 22, de 3 a 6. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Tá? Satanás entrou na vida de Judas, lá no momento da ceia, né? Por quê? Porque Judas já pecava habitualmente, roubando as ofertas. E Jesus sabia disso, mas permitia. Aquele pecado foi tomando a vida de Judas, e os demônios foram ganhando lugar, até o momento em que Satanás entrou nele, o próprio diabo entrou nele. E isso fez com que ele fosse até os sacerdotes e vendesse a Jesus, e traísse a Jesus por 30 moedas de prata. Então veja, Judas cometeu um pecado gravíssimo de ter traído e vendido a Jesus. O próprio diabo entrou nele, mas através do quê? De pecados habituais de ter roubado a bolsa das ofertas. Então, querido, o que eu quero dizer para você que tudo começou com um pecadinho que foi consentido, que se tornou um hábito, até o momento que o demônio entrou na vida dele, o próprio Satanás entrou na vida dele, e Satanás o levou a cometer um pecado gravíssimo, na mesma área que ele começou a pecar lá atrás, de maneira, vamos dizer assim, mais despretensiosa. É só um pouquinho, ninguém vai sentir falta, não é isso? Então, Satanás dominou o coração de Judas, entrou na vida dele, por quê? Por causa de um pecado habitual que se tornou um pecado mortal. Então, queridos, é assim. Na sua vida pode começar assim também. Satanás te tenta, você cai uma vez, não confessa o pecado, continua pecando, relativiza, ele vai ganhando poder na tua vida, uma hora ele entra, te domina e ele pode até te levar à morte. Lembre-se, Satanás é um legalista, ele precisa de legalidade. E a permissão e a legalidade que ele tem para entrar na sua vida é o pecado. Por isso ele tenta, depois que você peca e não confessa, ele começa a ter legalidade, vai ganhando espaço, vai dominando a sua mente, vai dominando a sua alma, até o momento que você não consegue se livrar disso, e aí então ele vem para matar e destruir, né? Mas não se esqueça, nós sempre temos o antídoto, porque Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Toda vez que você comete um pecado e confessa, você está limpo e Satanás perde legalidade na sua vida e ele não mais pode te dominar. Mas lembre-se, ele vai tentar de novo, e aí você resiste, diz não, e a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus! E a última maneira que Satanás usa, e os demônios usam, para entrar na vida de uma pessoa, são palavras frívolas, tá? Mateus capítulo 12, 36 e 37 diz assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aqui Jesus está falando, palavras frívolas, no original significa uma palavra que você fala sem estar, por exemplo, num dia de trabalho. Tá? Literalmente significa aquela palavra
sem nenhuma pretensão, sem nenhuma preocupação. Sabe o indivíduo paroleiro que fala demais, que conta piada, que fala muita bobagem? Isso é uma palavra frívola, segundo a Bíblia. A Bíblia está dizendo que nós vamos dar conta perante a Deus, né, no dia do juízo. Tá? Palavra boa justifica, palavra ruim vai te condenar. Ou seja, mesmo para o crente, a palavra boa, galardão. A palavra ruim, ela vai trazer o quê? Condenação e perda de galardão. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, se você fala palavras de vida com a palavra de Deus, vai provocar vida. Né? Aliás, a palavra é viva, né? Agora, se você fala palavras ruins, palavras frívolas, você vai produzir morte. E não se esqueça, querido, quem vem para roubar, matar e destruir é sempre o diabo. Então, palavras provocam morte. Por quê? Porque quem está por detrás disso é o próprio Senhor da morte, Senhor das trevas, da maldade, Satanás. Então, querido, quem vem para matar é o diabo. Quem usa as palavras como combustível, como arma para matar o semelhante ou até mesmo você, é o diabo. Tá bom? Agora, quanto mais uma pessoa fica falando palavras ruins, palavras torpes, palavras frívolas, mais os demônios vão entrando, dominando a mente, dominando os sentimentos, dominando o coração, e aí essa pessoa começa a morrer por dentro e produzir morte também na vida dos semelhantes. Gente, esse papo é sério. Você está me entendendo? Demônios podem ganhar legalidade e entrar na vida das pessoas. Hoje eu apresentei 6 maneiras como ele usa para entrar, ganhar espaço e dominar a vida das pessoas. Mas eu quero dizer que para todas essas coisas existe um antídoto. E o antídoto é confessar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você for perdoado por Deus, Satanás não tem mais legalidade, não tem mais autoridade e nem mais tem lugar na sua vida. Como você pode ter um antídoto para isso tudo? Enchendo-se do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, dando graças sempre a Deus em tudo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, queridos, assim como palavras torpes e frívolas atraem demônios, palavras de adoração, de gratidão, enchem a pessoa do Espírito Santo, e aonde está o Espírito Santo, aí a liberdade. Onde está o Espírito Santo, o demônio não está. Então eu profetizo sobre a tua vida, sobre você que está debaixo de opressão, seja liberto em nome de Jesus, porque o nosso Deus é bom, é gracioso, é misericordioso, é benigno. Então eu declaro sobre a sua vida libertação. Eu declaro que esta palavra, a palavra de vida, vai entrar na tua casa, na tua vida, no teu coração, na tua alma, na tua causa, e vai quebrar o poder do diabo. E vai quebrar as situações dos demônios. E eles vão sair da tua casa, da tua vida, dos teus negócios, da tua alma, do teu coração, de tudo que concerne a você. Então comece a adorar a Deus, a glorificar a Deus, confesse os seus pecados e você vai ter vitória sobre os demônios. Deus te abençoe, um beijo grande no teu coração, te amo muito, viu? Fique com Deus. Por favor, compartilhe essa palavra. Fique com Deus.